Graça e paz, queridos, que o Senhor Deus possa abençoar você aí da sua casa, você que nos assiste agora. Eu quero pedir um favor a você, que você possa passar esta mensagem para o maior número de pessoas possíveis, que eu tenho certeza absoluta que irá abençoar o coração delas hoje. O versículo que nós vamos ler está no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 e diante. Lembrando que a minha Bíblia está na Almeida Corrigida. Você pode pegar a sua Bíblia, o seu smartphone e nos acompanhar também na leitura em nome de Jesus. Vamos ler? Livro do Êxodo, capítulo 12, do verso 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na vega da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fessura. E nada dele deixará até pela manhã, mas o dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pé, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Então à noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui vamos orar. Curve suas cabeças, Pai. Revela, Senhor Deus, o teu querer através da tua mensagem, através da poderosa mensagem que está sendo ministrada, Pai. Aquilo que o Senhor Deus quer revelar ao teu povo neste momento, que cada lar, que cada casa que está conectado, Senhor Deus, agora neste momento, ouvindo esta palavra, o Espírito Santo de Deus, que convence de todo o pecado e de todo o juízo, possa ir até lá, fazendo toda a limpeza da casa, ó Pai, e regenerando as almas, ó Deus, em nome de Jesus. Que hoje, mais do que tudo, haja conversão, Senhor Deus, e que nós possamos celebrarmos juntos, porque a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, em nome de Jesus. Amados, eu quero trazer uma palavra a você que traga edificação ao teu coração. E mais do que edificação ao teu coração, você possa aplicá-la no momento atual que nós estamos passando, que as famílias brasileiras estão trancadas dentro das suas casas, alguns temerosos e com medo, alguns confiantes e tendo a sua fé aumentada. Eu quero dizer a vocês, queridos, que no Senhor há salvação. Há uma salvação não só física, mas uma salvação também espiritual para as nossas almas. Aquele que nós devemos temer é aquele que mata as nossas almas. E a única coisa que pode nos livrar da segunda morte é crendo no sacrifício do Cristo, Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum outro livro no Velho Testamento tipificou tanto Cristo como o livro do Êxodo. A tradição acredita a autoria do livro do Êxodo a Moisés.
Moisés, que foi o libertador que conduziu o povo de Deus à liberdade da escravidão. Ele tipificava Cristo, aquele que traz liberdade às nossas almas, nos livrando da escravidão do pecado. Toda vez que Deus confinou o seu povo, foi para que pudesse fazer coisas extraordinárias logo após esse confinamento. E aqui nós vemos um confinamento breve. Há uma ordem de Deus para o seu povo, que eles fiquem nas suas casas, mas há todo um ritual que simboliza o sacrifício de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, em nome de Jesus. Deus é extraordinário, é soberano e reina. Há um plano e um propósito nas nossas vidas, e há um plano e um propósito para a igreja do Senhor Jesus Cristo em tempos de crise. Você descobrirá o seu propósito hoje em nome de Jesus. Quando o Senhor Deus tira um homem da casa dos seus pais e manda ele a uma terra ao qual ele diria, e este homem pela fé vai e cumpre a voz do Criador, a voz de Deus, ele tira Abraão da casa de seus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei, e ele foi. Isso lhe foi creditado como fé. E ali ele fez uma promessa a este homem chamado Abraão, o pai da fé segundo a carne, porque o autor e consumador da nossa fé é o próprio Cristo Jesus. Ele vai e há uma promessa para ele, que dele faria uma grande nação. Da sua descendência eu farei uma grande nação. E através da sua descendência, ele, o nosso Deus, o nosso Pai, soberano Deus, ele cumpriria o seu propósito, mesmo contrariando tudo e a todos, mesmo contrariando a esterilidade da sua esposa, mas para Deus nada é impossível. E ele, crendo firmemente nesta promessa, peregrinou no deserto, em uma terra onde o Senhor Deus disse que ele seria estrangeiro, mas daria a sua descendência a posse desta terra. E peregrinando como estrangeiro nesta terra, ele levava no seu coração a promessa de que um povo grandioso sairia dele e dominaria os povos ao seu redor. Mas pense comigo, uma caravana de beduínos peregrinando no deserto, com povos bárbaros ao seu redor. Qual a chance de uma grande nação crescer em um povo que não tinha táticas militares, nem a proteção de armas? Deus sabe de todas as coisas. Deus leva Israel até o Egito, entrando com 70 homens. Mas Deus disse a Abraão lá atrás que ele seria escravo numa terra estrangeira por 400 anos. Mas a promessa era que ele tiraria com mãos fortes. Deus leva Israel até o Egito. 70 pessoas na caravana de Israel entram no Egito. Israel e seus filhos, suas esposas e filhas, os seus empregados, camelos, cabras, todos eles numa terra no Egito chamado Gosém. E lá eles prosperam. Eles prosperam tanto que cresceram. E o projeto de nação de Deus estava nascendo com a proteção da maior nação que o mundo já viu. Eles eram protegidos dentro do Egito, até que um novo faraó ascendeu ao trono. Não conhecia José e promoveu genocídio naquela terra. Promovendo genocídio naquela terra, mandando exterminar todas as crianças. Deus tinha um plano determinado para todas as coisas e salva uma dessas crianças hebreias. Uma dessas crianças é criada dentro do salão principal de Faraó, como um dos príncipes de Faraó, até que Deus se revela a ele, revela o seu plano grandioso de liberdade a este povo, porque Deus prometeu, e se Deus prometeu, Ele cumpre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Deus cumpre, e Deus promete proteção ao seu povo, em todos os momentos, independente da circunstância. E este homem chamado Moisés lidera este povo à liberdade, os tirando da escravidão, agora com 600 mil homens,
Eles entram 400 anos atrás com 70, saem com 600 mil, sem contar mulheres e crianças. Deus sabe de todas as coisas, meu querido. E agora é hora de mostrar a Faraó quem é o verdadeiro Deus, o Deus soberano sobre toda a terra, que está acima de tudo e de todas as coisas, que faz tudo o que lhe apraz, que pelo poder da sua voz criou todo o universo. Esse é o Deus ao qual nós adoramos. E agora Ele liberta este povo. E este povo está peregrinando no deserto. E chegamos aqui, na instituição da primeira Páscoa, quando Deus, depois de exterminar toda a terra do Egito, livrando apenas a terra de Gozém, preste atenção, as pragas não atingiram a cidade ao qual os israelitas moravam. Isso é extraordinário. As coisas aconteciam em toda a terra do Egito, menos na terra ao qual Israel estava guardado, porque Deus é escudo forte, é nosso rochedo, é em quem nós nos refugiamos. Creia nisso, queridos. Nada aconteceu. Na cidade ao qual os israelitas moravam, nada aconteceu. E viria o golpe final da parte de Deus para humilhar os deuses egípcios, para mostrar a Faraó, aquele que era tido como um dos deuses, que ele não era nada, que ele era apenas pó, como todos os outros, e estava debaixo da soberania e vontade do Deus de Israel. E Deus dá instruções claras ao povo de Israel, o que eles deveriam fazer para estarem imunes a este que seria o anjo da morte, que mataria todo o primogênito, das crianças até os animais na terra do Egito. Mas para que os israelitas continuassem protegidos, algumas coisas eles deveriam seguir e deveriam fazer. No verso 1 diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este é o mês que vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do mês. O que isso diz? Isso fala sobre renovo. Os israelitas tinham como por concepção cultural começar o seu mês no começo de setembro. Agora Deus está mudando o princípio das eras para os israelitas. E a partir deste feito, eles começariam a contagem do ano para Israel. Isso fala de começo. Isso fala de renovo. Quando tudo isso passar, queridos, eu tenho certeza absoluta que o mundo será diferente. Mas o mundo será diferente para alguns, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento deles para que não entendessem. Mas você que compreende a palavra de Deus, você que compreende a soberania de Deus, você entenderá que haverá um momento ao qual uma transformação que vem de dentro para fora acontecerá na tua vida. Você que já crê e você que não crê, que nos ouve hoje, passe a crer, porque assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Se deu uma oportunidade. Em tempos de crise, esta é a oportunidade de fazer diferente, meu irmão, de fazer tudo novo, de deixar as velhas práticas para trás e pensar com uma mente renovada, uma mente de Cristo, porque todos aqueles que reconhecem Cristo, confessando com a sua boca, crendo no seu coração que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, tem uma mente renovada. E esta mente renovada é a mente de Cristo. Aproveite os momentos de crise para recomeçar, assim como fez Israel. Recomece, queridos. Aproveite, recomece. E Ele continua dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um.
fareis a conta para um cordeiro. Se a família israelita fosse pequena demais para comer este cordeiro, porque o cordeiro não poderia sobrar para o outro dia, esse cordeiro tinha que ser dividido. Isto fala de um princípio evangélico, que é o princípio das obras mediante a fé. O mesmo princípio abordado pelo apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta. E como nós temos visto em tempos de crise a solidariedade do povo de Deus, que tem dividido o pão, aquele que tem um reparte no meio e divide em dois. Aquele que tem sobrando ou não, tem repartido com as famílias. Cristo precisa ser dividido, queridos. Você precisa dividir Cristo com o teu vizinho. Você precisa dividir Cristo com a sua família. Aproveite este momento de confinamento, ao qual você está trancado dentro da sua casa, aqueles que são casados com seus esposos e esposas, com seus filhos. Façam cultos regulares dentro da sua casa. Se este não era um hábito na sua vida, que a partir de hoje passe a ser. Porque Cristo precisa ser dividido, porque Ele é suficiente para suprir as necessidades da alma, as necessidades do espírito, as necessidades emocionais. Há pessoas que estão sofrendo, morrendo dentro da sua ansiedade, pensando no dia de amanhã, e nós temos a chave. Nós, como cristãos evangélicos, temos a oportunidade de oferecer este Cristo que traz alívio às almas. Divida Cristo, divida o Cordeiro. Se o Cordeiro é muito para a sua família, não o guarde, divida em nome de Jesus. Reparta o pão, você tendo ou não, reparta o pão. E ele continua dizendo no verso 5, o cordeiro ou cabrito está sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Olha só que interessante, esse cordeiro era um cordeiro de 1 ano, ele estava no auge da sua vida. O cordeiro que seria sacrificado seria oferecido no auge da sua vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele se deu, porque Ele não foi tomado, Ele se deu no auge da sua vida. Alguns estudiosos da Bíblia calculam que Ele tinha 30 anos de idade. Era a maturidade judaica, ou a maioridade judaica. E Ele foi até o Jordão para ser batizado. E João Batista, batizando no Jordão, o olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que retira o pecado do mundo. E ele disse mais: não sou digno de desatar-lhes as sandálias, porque tu vens a mim, eu que tenho que ir a ti. E o Senhor Jesus Cristo respondeu a ele: é necessário que todas essas coisas aconteçam. E ali ele foi batizado. Depois de ser batizado, o céu se abre, a Trindade se reúne, o Espírito Santo em forma corpórea desce sobre ele em forma de uma pomba, e uma voz que vinha dos céus, a voz do Pai, disse: este é meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. Ele se ofereceu dando aquilo que ele tinha de melhor no auge da sua vida, se entregou, queridos, cumpriu o seu propósito, ao qual ele estava disposto a ser sacrificado, como Cordeiro de Deus, o último sacrifício. Mediante o seu sacrifício, a aspersão do seu sangue, nós seríamos livres, e livres da morte, porque hoje nós temos vida, e vida com abundância, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se sacrificou por mim e por você. Não perca essa oportunidade ao qual Deus está te dando, queridos. Você que não ouve, que nos ouve agora,
Você que ainda não reconheceu o Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esta é a oportunidade. Não perca tempo. Em momentos de crise, o Cordeiro de Deus traz alívio às nossas almas, em nome de Jesus. E no verso 6 diz assim: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Pense comigo, eles retiravam este cordeiro da sua mãe, um cordeiro de 1 ano, levavam para dentro das suas casas, e este cordeiro passava 14 dias com a família. Imagina você, 14 dias com um bichinho dentro da sua casa. É lógico que você ia criar afeição por esse bichinho. Quem tem pet sabe o que eu estou falando. Ia gerar uma afeição com este cordeiro durante 14 dias. 4 dias antes ele precisava ser preparado para o sacrifício. Isso me leva até os evangelhos. Quando o Senhor Jesus Cristo começou a preparar o coração dos seus discípulos para aquilo que haveria de acontecer. E os seus discípulos não compreendiam, não entendiam que ele deveria morrer e ressuscitar se entregando. Era incompreensível. E no verso 14 do Evangelho de João, ele diz essas palavras: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não vos teria dito. Eu vou, mas eu volto para buscar-vos. Eu vou preparar a morada, mas eu voltarei. Tenha essa certeza no teu coração, que Ele voltará para resgatar a sua noiva, santa e imaculada. Ela subirá com um cordeiro, não tenha medo. Sempre que houve um confinamento na Bíblia, houve proteção. Houve proteção para Ló, porque ele era justo e foi tirado de Sodoma. Houve proteção para Noé na arca, que ele mesmo construiu, porque Deus achou graça nele. Houve proteção para Israel no Egito, porque Deus guardava o seu povo, a sua nação. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. A proteção para a tua vida, queridos, para a igreja do Senhor. Deus não nos abandonou. Ele reina. Está tudo sob controle. Apenas creia na mensagem. Pare de acreditar em fake news. Se mantenha informado, é claro, você não é alienado. Mas a verdadeira notícia está aqui. E é boa notícia, que se chama Evangelho. E o Evangelho que prega o Cristo. Um Cristo ao qual os seus discípulos se afeiçoaram a Ele antes de serem entregues. Imagina como foi difícil entregar este cordeiro. Um cordeiro que seria sacrificado. Mas é necessário. Porque o sacrifício de Cristo nos trouxe essa proteção. E tomarão do sangue, poluão em ambas as obreiras, e na vega da porta, nas casas, e o que comerão. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e com ervas amargosas a comerão. O sangue do cordeiro era o sinal. Em todas as casas onde havia o sangue do cordeiro, este era o sinal. O sinal onde o anjo da morte estava proibido de tocar nos israelitas. E eu fico pensando, há uma música que diz que é muito antiga. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Essa música se chama Marca da Promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu.
Você que está marcado com o sangue do Cordeiro, tenha certeza que mesmo que seja acometido de doença, porque nós estamos suscetíveis, não se engane, mas o nosso futuro é glorioso, porque não há morte para aqueles que creem em Cristo Jesus. Tema a segunda morte, porque desta não tem jeito. Este corpo físico está condenado a morrer, mas aqueles que morrem pela segunda vez, esses não têm mais chance. Esses não têm mais chance. Cuide da tua alma primeiro. Arrependa-se e haverá salvação para a sua vida. Eu quero encerrar no verso 14 em diante. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, o primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele nos ordenou. Nós temos 2 ordenanças na Bíblia. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vos ensinando o que eu vos ensinei. Marcos 16:16, Mateus capítulo 28, eu fiz a união dos 2 versículos, são maravilhosos. Há uma ordem do ID do Senhor Jesus Cristo. O ID não pode ser interrompido, o ID não pode parar. Não há Covid-19 que pare o ID. O ID continua. Não há armas de fogo que pare o ID. Leões famintos não pararam o ID. Irmãos sendo queimados na fogueira não pararam o ID. A perseguição religiosa não parou o ID. Nada pode parar o ID do Senhor Jesus Cristo. Ele ordenou. E nós temos outra ordem. Fazei isso toda vez que se reunirdes em memória de mim. Nós devemos celebrar o livramento. Nós devemos celebrar porque Ele se entregou por nós. Nós devemos celebrar porque hoje nós somos novas criaturas. Nós devemos celebrar porque temos esperança. E nessa esperança que nós depositamos em Deus, temos a certeza de um amanhã glorioso. Creia, meus queridos, creia. Nós estamos no ano da esperança e não é por acaso. Que a esperança que há no teu coração seja o ponto de partida para que você se mantenha firme nesta guerra. Porque se há confinamento, é porque Deus está separando o seu povo para algo glorioso em nome de Jesus. Curve suas cabeças, vamos orar. Pai, o Senhor Deus é tão bom, tão maravilhoso. Tem nos livrado, Senhor Deus, e nos trouxe até aqui. E mesmo, Senhor Deus, que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Que a nossa esperança seja uma fé totalmente aumentada, ó Pai. E nós possamos, em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, continuar te glorificando, te exaltando, te bendizendo, louvando o teu nome, pelo simples fato que teu é o reino, a glória para todo sempre. Amém. Cuide-se e fique com Deus.